Você já parou para pensar no poder que há em amar verdadeiramente? Imagine uma vida onde tudo se resume a dois grandes mandamentos. Uma transformação que muda a forma como nos relacionamos com Deus e com o próximo. Você já sentiu a alegria que vem da confiança plena no Senhor? É como um livramento divino que nos envolve em graça e misericórdia. E se eu te dissesse que, ao simplificar os 10 mandamentos, encontramos a essência do Evangelho da Graça? Isso não é apenas uma curiosidade da Bíblia, é uma revelação que traz esperança e avivamento espiritual para nossas vidas. O que isso significa para você? Será que estamos prontos para essa mudança incrível? Fique comigo enquanto desvendamos essa mensagem inspiradora que pode transformar seu entendimento sobre a verdade e a vida. Prepare-se para um arrependimento sincero que nos leva à justificação e à redenção. O reino de Deus é mais acessível do que pensamos, e ao amar ao próximo, nos conectamos com o coração do Criador. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e inspiração bíblica que promete ser transformadora. Origem dos 10 mandamentos. Quando penso na origem dos 10 mandamentos, não consigo deixar de me sentir envolvido por uma história rica em significado e contexto. Esses mandamentos surgiram em um momento crucial da história do povo hebreu. Imagine só, após anos de escravidão no Egito, um grupo de pessoas está prestes a receber um conjunto de leis que não apenas moldariam sua identidade, mas também sua relação com Deus e entre si. O encontro no Monte Sinai é um marco. Um momento em que a divindade se manifesta de forma poderosa e intimidadora, e os israelitas, em sua fragilidade humana, se veem diante de uma responsabilidade imensa. A importância dos mandamentos vai além do simples cumprimento de regras. Eles representam um pacto entre Deus e seu povo, um guia para viver de forma justa e ética. Na tradição judaico-cristã, esses princípios se tornaram a base da moralidade ocidental. Eles não foram apenas um conjunto de proibições, mas um convite a uma vida em comunhão e respeito. A relação entre o divino e o humano é complexa, e esses mandamentos são parte fundamental dessa dinâmica, fornecendo um caminho claro para a convivência harmoniosa. O contexto histórico também é fascinante. Os 10 mandamentos surgem em uma época de transição, onde o povo hebreu estava deixando para trás um sistema de vida opressivo e buscando estabelecer uma nova identidade. As leis precisavam ser adaptadas à realidade de um povo nômade, mais tarde, a um povo estabelecido. A simplicidade e a profundidade dos mandamentos refletem essa necessidade de encontrar um equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Outra questão intrigante é como esses mandamentos foram preservados e transmitidos ao longo das gerações. A tradição oral desempenhou um papel vital antes da escrita, e a forma como as histórias e as leis eram passadas de pai para filho ajudou a solidificar sua importância. A memorização e a repetição dessas normas garantiram que, mesmo em tempos de crise, os princípios continuassem vivos no coração do povo. Isso nos leva a refletir sobre como esses mandamentos ainda ressoam hoje, mesmo em um mundo tão diferente. Por fim, a relevância dos 10 mandamentos em nosso cotidiano é inegável. Eles ainda provêm uma estrutura moral que muitos de nós, independentemente de crenças religiosas, reconhecemos como fundamental para uma convivência pacífica. Em um mundo repleto de incertezas e conflitos, esses princípios continuam a nos guiar, nos lembrando da importância de respeitar a vida, a dignidade e os direitos dos outros. Jesus e a redução dos mandamentos. Agora, falando sobre a visão de Jesus em relação aos mandamentos, é impressionante como ele consegue simplificar e ao mesmo tempo aprofundar a mensagem que já estava presente nas leis. Em sua essência, Jesus sintetiza toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Essa abordagem não apenas desafia a rigidez das interpretações anteriores, mas também abre um espaço para uma compreensão mais compassiva e inclusiva da fé. Quando leio as passagens em que Jesus discute a lei, é como se ele estivesse dizendo que o amor é a chave para entender todas as regras e mandamentos. Ele não desconsidera os 10 mandamentos, mas propõe que, em última análise, todas as normas devem ser vistas através da lente do amor. Isso é revolucionário. Em vez de seguir uma lista de proibições, somos convidados a viver de uma maneira que prioriza a empatia e o cuidado com os outros. Um exemplo claro disso pode ser encontrado quando Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento. Sua resposta reflete um profundo entendimento da espiritualidade: amar a Deus de todo o coração, alma e mente, e, em seguida, amar o próximo como a si mesmo.
Essa conexão entre o amor a Deus e o amor ao próximo é essencial, pois mostra que nossas ações em relação aos outros são uma extensão do nosso relacionamento com o divino. Além disso, essa redução dos mandamentos também nos leva a pensar sobre a aplicação prática desses princípios em nosso dia a dia. O que significa realmente amar ao próximo? Jesus, em várias de suas parábolas e ensinamentos, nos apresenta exemplos concretos de como esse amor deve se manifestar. Ele não fala apenas de um amor abstrato, mas de um amor que se traduz em ações, que se preocupa com os necessitados, que desafia normas sociais e que busca a justiça. É fascinante observar que essa visão de Jesus ainda ressoa em muitas tradições e denominações cristãs. A ideia de que o amor deve ser o princípio orientador das nossas vidas é uma mensagem poderosa que continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. A radicalidade desse amor é um convite constante para vivermos de maneira mais consciente, mais empática e mais generosa. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e dividido, essa mensagem é mais necessária do que nunca. Interpretações teológicas. Quando falamos sobre as diferentes interpretações teológicas que surgem a partir da redução dos mandamentos, entramos em um território fascinante e, por vezes, controverso. Cada denominação cristã traz consigo uma perspectiva única sobre como esses dois princípios devem ser aplicados na vida cotidiana. Por exemplo, algumas tradições enfatizam o amor a Deus como uma experiência mística e espiritual, enquanto outras podem focar na ação social como uma expressão desse amor. Um dos pontos de discórdia mais significativos é como o amor ao próximo deve ser interpretado. Para algumas comunidades, isso se traduz em um chamado a ações sociais, ajudando os marginalizados e os necessitados. Para outras, pode haver uma ênfase maior na evangelização e na busca por conversões, onde o amor se expressa através da propagação da fé. Essa diversidade de interpretações é um reflexo da riqueza da tradição cristã, mas também pode gerar divisões e tensões. As questões éticas que surgem a partir dessas interpretações também são complexas. Por exemplo, em um contexto onde o amor ao próximo é interpretado como aceitação incondicional, pode haver um desafio em lidar com questões de moralidade e comportamento. Como equilibrar o amor com a necessidade de manter padrões éticos? Essa é uma pergunta que muitas comunidades enfrentam. A forma como cada grupo responde a essa questão pode impactar profundamente sua prática religiosa e sua interação com o mundo. Outro aspecto interessante é a influência histórica das interpretações teológicas ao longo do tempo. O que pensadores como Santo Agostinho ou Martinho Lutero disseram sobre a lei e o amor mudou a compreensão contemporânea. As tradições que se desenvolveram a partir dessas figuras refletem não apenas suas crenças pessoais, mas também as necessidades sociais e culturais de suas épocas. Assim, as interpretações dos mandamentos não são estáticas, elas evoluem com a sociedade. Por fim, essa diversidade de interpretações nos convida a um diálogo contínuo e enriquecedor. Ao nos debruçarmos sobre as diferentes maneiras de entender a redução dos mandamentos, somos desafiados a refletir sobre nossa própria fé e prática. O que significa para nós amar a Deus e ao próximo? Como podemos viver de forma que esses princípios se tornem realidade em nossas vidas e em nossa comunidade? Essa busca por compreensão e aplicação é uma jornada que nunca termina. Implicações éticas e morais. Refletindo sobre as implicações éticas e morais da síntese dos mandamentos em dois princípios, percebo como essa abordagem pode transformar nossa maneira de pensar e agir. A ideia de que o amor deve ser a base de nossas interações não é apenas uma diretriz espiritual, mas um convite a uma reflexão profunda sobre nossas escolhas diárias. O que significa realmente amar? Essa é uma pergunta que nos leva a confrontar nossas atitudes, preconceitos e a maneira como nos relacionamos com os outros. Em um mundo onde as divisões e os conflitos parecem estar em alta, a proposta de amar a Deus e ao próximo emerge como um antídoto poderoso. Isso nos leva a repensar nossas prioridades e a maneira como tratamos aqueles que são diferentes de nós. A ética do amor nos desafia a olhar além de nossos interesses pessoais e a considerar o bem-estar do outro. Essa é uma mudança de paradigma que pode ter um impacto profundo nas relações sociais e na construção de comunidades mais justas. Ao considerar a aplicação prática desse amor, é necessário reconhecer que ele não se limita a gestos superficiais. Amar o próximo implica também em lutar contra sistemas de opressão e injustiça. Isso nos coloca diante de dilemas éticos complexos. Como devemos agir quando testemunhamos injustiças?
O amor nos chama não apenas a confortar, mas também a combater as estruturas que perpetuam o sofrimento. Essa é uma responsabilidade que pode ser pesada, mas é uma consequência direta da vida que Jesus nos convidou a viver. Além disso, essa ética do amor nos confronta com a nossa própria vulnerabilidade. Amar implica em abrir-se ao outro, em correr o risco de ser ferido ou rejeitado. Essa coragem é essencial para a construção de relações autênticas e significativas. Em um contexto onde muitas vezes optamos pela segurança e pelo individualismo, a proposta de Jesus nos desafia a nos arriscar em nome do amor, criando conexões que podem transformar vidas. Por fim, a síntese dos mandamentos em amar a Deus e ao próximo nos oferece uma base sólida para uma ética contemporânea que busca integrar a espiritualidade e a ação social. Essa visão nos encoraja a cultivar um amor que não se limita a palavras, mas que se traduz em ações concretas. A cada decisão que tomamos, somos convidados a perguntar: como posso amar melhor? Essa é uma jornada cada vez mais interpretações teológicas quando se fala sobre a redução dos mandamentos por Jesus. Logo surgem as diversas interpretações teológicas que cada denominação cristã traz para a mesa. É fascinante perceber como esse mesmo princípio de amar a Deus e ao próximo pode ser visto de maneiras tão distintas. Por exemplo, na tradição católica, essa síntese é muitas vezes refletida na importância dos sacramentos e na vida comunitária. A Igreja enfatiza a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus, que não só inclui a adoração, mas também a prática do amor ao próximo através de ações concretas, como a caridade e o serviço social. Para os católicos, a fé não é uma experiência solitária. Ela se manifesta na coletividade, no corpo místico de Cristo. Já em muitas denominações protestantes, a ênfase está na relação direta entre o indivíduo e Deus, onde a salvação é frequentemente vista como uma experiência pessoal. Aqui, a redução dos mandamentos para amar a Deus e ao próximo é interpretada como um chamado à liberdade em Cristo, onde as leis cerimoniais do Antigo Testamento são vistas como algo que não se aplica mais. A prática da fé assume um caráter mais individualista, mas ainda assim, o amor ao próximo é uma obrigação, muitas vezes expressa em ações sociais e missionárias. Essa diversidade na interpretação nos mostra que, embora os princípios sejam os mesmos, a maneira como eles são vividos pode variar bastante. Além disso, algumas tradições evangélicas enfatizam a ideia de que a redução dos mandamentos é uma forma de libertação das regras e regulamentos que poderiam sufocar a fé. O amor é visto não apenas como um mandamento, mas como a essência do relacionamento com Deus. Essa abordagem pode levar a uma compreensão mais flexível da moralidade, onde o foco está em agir com amor e compaixão, em vez de seguir um conjunto rígido de regras. Em contrapartida, há grupos que mantêm uma abordagem mais conservadora, argumentando que, mesmo que os mandamentos tenham sido reduzidos, isso não diminui a importância da moralidade e da ética como guias de conduta. Outra faceta interessante é como essas interpretações se refletem nas práticas litúrgicas e na vida comunitária de cada denominação. Enquanto algumas igrejas podem incluir momentos de reflexão sobre o amor a Deus e ao próximo em suas liturgias, outras podem priorizar a pregação e a evangelização como formas principais de expressar essa redução dos mandamentos. Isso nos leva a pensar sobre a flexibilidade das interpretações e como elas se adaptam ao contexto cultural de cada comunidade. A interpretação teológica, portanto, não é apenas um exercício acadêmico, mas uma realidade viva que molda a experiência de fé de milhões de pessoas. Por fim, a discussão sobre a redução dos mandamentos e suas interpretações teológicas é uma porta aberta para o diálogo ecumênico. As diferenças nos obrigam a ouvir uns aos outros e a buscar um entendimento mais profundo do que significa amar a Deus e ao próximo. Em um mundo tão dividido, essa busca pela compreensão mútua pode ser um caminho para a unidade. Ao final do dia, cada interpretação traz consigo a pergunta: como podemos viver esse amor de forma autêntica e transformadora em nossas comunidades? Implicações éticas e morais. Quando refletimos sobre as implicações éticas e morais da redução dos mandamentos em amar a Deus e ao próximo, nos deparamos com uma série de questões que vão além do âmbito religioso. Para muitos, essa síntese representa um chamado à responsabilidade moral, não apenas em relação a ações individuais, mas também em relação à sociedade como um todo. A moralidade contemporânea, que muitas vezes se sente desatualizada ou confusa, pode encontrar um norte nesse princípio simples, mas profundo.
Ao focar no amor, somos desafiados a considerar as consequências de nossas ações e a buscar o bem-estar do próximo. Um aspecto significativo dessa discussão é como o amor ao próximo pode servir como um critério para a avaliação moral. Em situações complexas, onde as regras e normas parecem falhar, a pergunta sempre pode ser: o que seria mais amoroso a se fazer aqui? Isso não significa que não haja espaço para a lei ou para regras éticas mais amplas. Ao contrário, essa abordagem pode enriquecer a nossa compreensão da moralidade. Ao invés de ver a ética como um conjunto de proibições, podemos vê-la como um convite a agir de maneira que reflita o amor incondicional que Jesus exemplificou. Além disso, essa redução dos mandamentos pode influenciar a maneira como abordamos questões sociais e políticas. Em um mundo repleto de injustiça, desigualdade e discriminação, a prática de amar ao próximo se torna um imperativo ético que transcende as divisões ideológicas. A ética do amor pode inspirar movimentos sociais que buscam a promoção da dignidade humana e a justiça, onde o próximo é não apenas aquele que é próximo a nós fisicamente, mas também aqueles que estão à margem da sociedade. O amor, nesse sentido, torna-se um motor de transformação social. Por outro lado, a síntese dos mandamentos pode gerar desafios e controvérsias. Algumas pessoas podem questionar como amar a Deus e ao próximo em situações que exigem decisões difíceis ou impopulares. Por exemplo, o amor ao próximo pode entrar em conflito com a verdade em situações onde a honestidade é necessária, mas pode ferir sentimentos. Essas tensões mostram que a ética do amor não é simples. Ela exige discernimento e, muitas vezes, coragem para agir de maneira que favoreça o bem maior. Isso nos leva a entender que a moralidade não é um sistema fechado, mas um processo dinâmico que requer reflexão contínua. No final das contas, as implicações éticas e morais da redução dos mandamentos nos convidam a uma vida de comprometimento e ação. Se estamos realmente dispostos a amar a Deus e ao próximo, isso deve se refletir nas nossas escolhas cotidianas e em nossa interação com o mundo. É um chamado para sermos agentes de mudança, não apenas em nossas próprias vidas, mas também nas vidas daqueles que nos cercam. O amor, quando colocado em prática, pode ter um impacto profundo e duradouro, não apenas em nós mesmos, mas em toda a sociedade. Comparação com outras tradições religiosas. Quando começamos a comparar a redução dos mandamentos em duas diretrizes com ensinamentos semelhantes em outras tradições religiosas, a riqueza do diálogo interreligioso se torna evidente. No hinduísmo, por exemplo, encontramos o conceito de Dharma, que pode ser entendido como o caminho do dever e da responsabilidade. Assim como os mandamentos de Jesus, o Dharma orienta os indivíduos a agirem de acordo com princípios éticos que promovem o bem-estar da comunidade. A conexão entre o amor e a moralidade transcende as fronteiras religiosas, e isso nos lembra que, no fundo, todos nós buscamos formas de viver de maneira responsável e amorosa. No budismo, a ideia de compaixão é central e pode ser vista como uma forma de amor. O ensinamento do metta, ou amor benevolente, nos convida a cultivar sentimentos de bondade e amor não apenas para com os seres próximos, mas também para com aqueles que consideramos inimigos. Essa prática é semelhante ao mandamento de amar ao próximo, pois nos desafia a expandir nosso círculo de amor e compreensão. A ideia de que o amor deve ser incondicional e abrangente ressoa tanto no cristianismo quanto no budismo, mostrando que, apesar de diferenças dogmáticas, há uma busca comum pela compaixão e pelo entendimento. Outra comparação interessante pode ser feita com as tradições islâmicas, que também enfatizam a importância do amor e da justiça. No Alcorão, encontramos muitas referências a tratar os outros com bondade e a justiça como um reflexo da vontade de Deus. A prática do zakat, ou caridade, é um exemplo prático de como o amor ao próximo é fundamental para a vida ética de um muçulmano. Assim como no cristianismo, a moralidade no Islã é entrelaçada com a responsabilidade social, reforçando a ideia de que amar ao próximo é um princípio universal. É também válido mencionar como essas tradições abordam a questão do amor em contextos de conflito. Em muitos casos, a prática do amor e da compaixão se torna um ato de resistência em face da injustiça. Por exemplo, líderes religiosos de diversas tradições têm usado o amor como uma ferramenta para a paz em situações de guerra e opressão. Essa intersecção entre amor, ética e ativismo social revela que o princípio de amar a Deus e ao próximo pode ser um poderoso catalisador para mudanças sociais em diferentes culturas e contextos. Por fim,
A comparação entre a redução dos mandamentos e ensinamentos em outras tradições religiosas nos mostra que a moralidade e a ética não são exclusivas de uma única fé. O amor é uma linguagem universal que ressoa em diferentes crenças e culturas. Essa perspectiva não apenas enriquece nossa compreensão do cristianismo, mas também nos encoraja a valorizar a sabedoria que outras tradições oferecem. No final das contas, a busca por um mundo mais justo e amoroso é uma jornada compartilhada por muitos, independentemente de suas crenças religiosas. Impacto cultural e social. Quando pensamos nas consequências sociais e culturais da mudança na compreensão dos mandamentos, é impossível ignorar o impacto que essa visão de amor ao próximo pode ter gerado ao longo da história. Movimentos sociais, por exemplo, frequentemente se baseiam em princípios éticos que refletem essa síntese dos mandamentos. O ativismo pelos direitos civis, liderado por figuras como Martin Luther, comparação com outras tradições religiosas quando falamos sobre a redução dos mandamentos em duas diretrizes centrais, amar a Deus e amar ao próximo. É fascinante notar como esse conceito não é exclusivo do cristianismo. Outras tradições religiosas, como o hinduísmo e o budismo, também enfatizam princípios que ressoam com essa ideia de amor e compaixão. No hinduísmo, por exemplo, a noção de Dharma é central. Dharma se refere a um conjunto de deveres e obrigações que cada ser humano deve cumprir, levando em conta não apenas o seu papel social, mas também a harmonia com o cosmos. Essa busca pela harmonia pode ser vista como uma forma de amar a todos ao nosso redor, respeitando a vida em suas diversas manifestações. Além disso, o conceito de Ahimsa no hinduísmo, que significa não violência, é um princípio que se alinha perfeitamente com a ideia de amar ao próximo. Essa prática vai além de apenas evitar a violência física. Ela se estende a pensamentos e palavras, promovendo um estilo de vida onde o respeito e a compaixão são fundamentais. Essa conexão entre o amor ao próximo e a não-violência é um reflexo de como a essência do que Jesus ensinou pode ser encontrada em outras tradições. A busca pela paz e pela justiça social, frequentemente mencionada em contextos hindus, também ecoa essa síntese dos mandamentos. O budismo, por sua vez, apresenta uma abordagem semelhante através dos 4 nobres verdades e do caminho óctuplo. A ênfase na compaixão e na empatia, elementos centrais do budismo, se alinha à ideia de amar ao próximo. O conceito de karuna, que é a compaixão, é um pilar fundamental na prática budista. Os ensinamentos de Buda incentivam os seguidores a desenvolverem uma profunda preocupação pelo sofrimento dos outros, o que novamente reflete a essência da mensagem cristã. Assim, ao observar essas tradições, percebemos que a busca por amar e respeitar os outros transcende fronteiras religiosas, mostrando que a moralidade e a ética são universais. Ainda podemos observar que muitas tradições indígenas ao redor do mundo também compartilham essa visão de interconexão e amor. Culturas que valorizam a relação com a natureza e com a comunidade muitas vezes expressam a importância de cuidar uns dos outros e do meio ambiente. Esses princípios, que colocam a coletividade acima do individualismo, ecoam as diretrizes de amor que encontramos nos ensinamentos de Jesus. Dessa maneira, podemos perceber que essa redução dos mandamentos em 2 princípios não é apenas uma exclusividade do cristianismo, mas um tema recorrente na busca religiosa por um mundo mais harmonioso. Dessa forma, ao compararmos a redução dos mandamentos com ensinamentos de outras religiões, fica claro que a mensagem central de amor e compaixão é um elemento comum que une diversas tradições. Essa universalidade não apenas enriquece a compreensão da moralidade, mas também oferece uma base sólida para o diálogo interreligioso. Isso nos leva a refletir sobre como, apesar das diferenças, a essência do que é ser humano e a busca por um mundo melhor são valores compartilhados. Impacto cultural e social. A mudança na compreensão dos mandamentos, especialmente a redução em amar a Deus e amar ao próximo, teve um impacto significativo nas culturas e sociedades ao redor do mundo. Esse novo entendimento não apenas influenciou a prática religiosa, mas também se refletiu em movimentos sociais e éticos que emergiram ao longo da história. Por exemplo, a ideia de amor ao próximo levou a uma maior ênfase em movimentos de justiça social, direitos civis e igualdade. Líderes como Martin Luther King Jr. e Mahatma Gandhi se basearam nessa mensagem de amor e não violência para desafiar sistemas opressivos e lutar por mudanças sociais. Esses movimentos foram alimentados pela interpretação de que o amor deve ser a força motriz por trás das ações humanas. O cristianismo, ao enfatizar o amor ao próximo,
inspirou pessoas a se unirem em torno de causas que promovem a dignidade humana e a igualdade. A luta contra a escravidão, por exemplo, foi impulsionada por essa visão de que todos são iguais aos olhos de Deus. A ideia de que amar ao próximo implica agir em favor do bem-estar do outro se transformou em uma poderosa chamada à ação, levando a profundas mudanças sociais. O impacto cultural também pode ser visto nas artes e na literatura. Escritores, artistas e músicos têm explorado o tema do amor e da compaixão em suas obras, refletindo sobre a condição humana e a necessidade de empatia em um mundo frequentemente marcado pelo conflito e pela divisão. A música gospel, por exemplo, tem suas raízes em mensagens de amor e esperança, e muitas canções contemporâneas continuam a explorar esses temas, unindo pessoas em torno de valores comuns. No contexto contemporâneo, o discurso sobre moralidade muitas vezes é moldado por essa síntese dos mandamentos. A ética da compaixão e do amor influenciou a forma como abordamos questões como imigração, pobreza e direitos humanos. As pessoas se mobilizam em torno de causas que promovem o respeito e a dignidade, reconhecendo que o amor deve ser o princípio orientador em todas as interações humanas. Essa mudança de paradigma também se reflete nas políticas públicas, onde a empatia e a solidariedade são cada vez mais valorizadas. Por fim, podemos afirmar que a redução dos mandamentos em duas diretrizes fundamentais não apenas moldou a prática religiosa, mas também teve um impacto profundo nas estruturas sociais e culturais. Essa mensagem de amor e compaixão se tornou um poderoso motor para o progresso, desafiando injustiças e promovendo uma visão mais inclusiva e respeitosa da humanidade. Ao olharmos para o futuro, é essencial que continuemos a nutrir esses valores, reconhecendo que a verdadeira essência da vida comunitária reside na capacidade de amar e cuidar uns dos outros. E aí, amigos, que jornada poderosa temos vivido juntos, não é mesmo? Agora que vimos como os 10 mandamentos se resumem em apenas 2, eu convido você a refletir. Como isso impacta a sua vida diária? Imagine um mundo onde o amor ao próximo e a devoção a Deus são as nossas guias. A cada passo que damos, temos a oportunidade de viver essa transformação espiritual, buscando graça e misericórdia em nossas ações. O poder da oração se torna ainda mais forte quando nos unimos em torno desse princípio. Não acham? E você, já parou para pensar em como as profecias se cumprem ao nosso redor? A cada ato de amor e arrependimento sincero, estamos alinhando nossos corações ao reino de Deus. Não é incrível saber que somos parte desse grande plano? Vamos juntos espalhar mensagens de esperança e avivamento espiritual. Deixe aqui nos comentários como você tem vivido isso na sua vida. E se você gostou desse tema, temos muito mais pela frente. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder as próximas inspirações bíblicas. O que você gostaria de explorar na nossa próxima conversa? Estou ansioso para saber.